UFPA no ar. Ensino, pesquisa e extensão nas ondas do rádio. Olá, ouvintes da Rádio Atlântico FM. Está no ar mais uma edição do programa que coloca a universidade mais perto de você. É o UFPA no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas do rádio. Eu sou Etienne Andrade e vou estar com você no programa de hoje. Você escuta o UFPA no ar toda quinta às 14h aqui na Atlântico FM 105.1. E você também pode ouvir as reprises no sábado ao meio-dia e no domingo às 11 da manhã. E o programa de hoje traz uma entrevista sobre uma síndrome relacionada ao estresse no trabalho que pode afetar pessoas de várias profissões. Vamos deixar também você por dentro das atividades de um laboratório de pesquisa que desenvolve e divulga a cultura e os jogos africanos e afro-brasileiros. UFPA no ar. E para começar o programa, a gente vai falar do 7º Simpósio de Iniciação Científica e de Extensão, o CIEX, que acontece na UFPA em Castanhal desde 2008 e divulga o conhecimento técnico, científico e cultural e as ações de pesquisa e de extensão desenvolvidas por alunos, professores e técnicos do campus para a própria UFPA e também para quem está fora da universidade. Você ficou curioso? Quer conhecer melhor a produção da universidade em Castanhal? Então acompanhe a reportagem de Paula Oliveira Lopes. Reportagem. É um evento muito interessante, agrega muito conhecimento. É muito legal sair um pouco do ambiente de sala de aula e colocar em prática o que eu estou aprendendo na universidade, e assim em benefício das pessoas. O relato é de Adriele Veras, aluna do curso de Sistemas de Informação, que já expôs trabalhos no CIEX em anos anteriores e que este ano participa como voluntária da equipe que gerencia o site de inscrições do simpósio. E é esse clima de aprendizado e de integração que está na essência do CIEX desde a sua primeira versão. O coordenador acadêmico da UFPA em Castanhal, professor Milton Begeres, relembra um pouco da história do simpósio. O CIEX nasceu em 2008, pela iniciativa da coordenação de pesquisa do campus naquele momento, para ser um evento que unificasse os cursos de graduação e que mostrasse a produção científica e de extensão no campus naquele momento. E este ano, o evento traz uma novidade. Além dos conteúdos das graduações, vão ser apresentados dentro do evento os trabalhos dos programas de pós-graduação do Instituto de Medicina Veterinária. Para que todos conheçam o que está sendo produzido no campus, as diversas faculdades que o campus possui, com áreas de conhecimento totalmente distintas umas das outras, para que seja um momento dessas faculdades, desses estudantes e também dos professores, de conhecer o que é produzido dentro de uma e de outra faculdade. Então, o primeiro objetivo do CIEX é o de integração científica, acadêmica entre as faculdades. Como a gente está realizando o CIEX juntamente com o seminário da pós-graduação, que também é o primeiro seminário das pós-graduações, o objetivo se estende também às pós-graduações. O evento pretende reunir os alunos e os profissionais da UFPA em Castanhal, mas também prevê a participação como ouvintes de estudantes de nível superior e professores de várias instituições de ensino superior de Castanhal. As inscrições pelo site do CIEX encerraram no dia 5 de setembro, mas os interessados em conhecer o que é produzido na UFPA Castanhal ainda podem participar. A técnica em assuntos educacionais Sueli Castro, que faz parte da organização do simpósio, explica. A pessoa que tem interesse e não se inscreveu online, por algum motivo perdeu esse prazo de inscrição, poderá fazer sua inscrição no dia do evento, e terá direito ao certificado também. A gente abre esse espaço para as pessoas fazerem sua inscrição no local do evento. E ainda sobre a programação, a técnica Sueli Castro revela. Nós teremos bastante palestras com temas bem diversificados, voltados tanto para a pesquisa como para a extensão, quanto para o ensino. Então, ao longo da programação, nós teremos o momento das palestras, que vão ocorrer tanto no horário da manhã como no horário da tarde. Nós teremos, intercalando os momentos das palestras, também atividades culturais, onde nós vamos ter performance artística, teatral, performance musical, uma banda de fanfarra de uma escola que venha também fazer sua apresentação, participação também do grupo Japim, que é da Prefeitura Municipal,
Então, assim, ao longo da nossa programação, nós vamos estar inserindo também um momento cultural. O Simpósio de Iniciação Científica e de Extensão acontece de 14 a 16 de setembro no campus da UFPA em Castanhal, com a colaboração de Rani Luz, Paula Oliveira Lopes para o UFPA no ar. Se você quiser saber mais sobre o CIEX, acesse o site ciexcastanhal.com.br, repetindo, ciexcastanhal.com.br. UFPA no ar. Para você que está sintonizando agora a Atlântico FM, esse é o programa UFPA no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas do rádio. Campus Entrevista. Você já deve ter sofrido algum tipo de estresse relacionado ao trabalho, mas sabia que em algumas profissões isso é muito mais comum e recorrente que em outras? Na nossa entrevista de hoje, a pedagoga Elaine de Magalhães conversa sobre a síndrome de burnout com o professor Daniel Pires, da Faculdade de Educação Física em Castanhal, que estudou o transtorno em professores, árbitros e bailarinos. O Campus Entrevista de hoje vai conversar com o professor Daniel Alvarez Pires, que possui doutorado em Ciências do Esporte pela Universidade Federal de Minas Gerais e é professor adjunto da Faculdade de Educação Física do campus da UFPA Castanhal. Ele atua em várias pesquisas sobre a síndrome de burnout. Dentre elas, a síndrome de burnout em professores de Educação Física da região Nordeste do Pará. É uma satisfação recebê-lo aqui no programa, professor Daniel. Obrigado, Elaine, e uma satisfação dar essa entrevista e poder ajudar todo mundo aí que está na rua, está nos ouvindo. Professor Daniel, a síndrome de burnout é caracterizada pelo estresse crônico relacionado ao trabalho, uma sensação de esgotamento tanto físico quanto mental. Explique melhor para os nossos ouvintes o que é essa síndrome. Elaine, é importante falar da síndrome de burnout porque qualquer profissional, qualquer trabalhador pode ser acometido pela síndrome de burnout, que tem o nome em inglês, mas para o português nós podemos falar que é uma síndrome de exaustão, de saturação, tanto física quanto emocional. Então, aquele estresse que advém do nosso trabalho, se ele se torna crônico, com o passar do tempo, ele pode se transformar no burnout. E o que é que caracteriza o burnout? O esgotamento físico e emocional, mas também aquela sensação de que nós não estamos muito realizados com o nosso trabalho e também aquela questão de falta de envolvimento nosso com o trabalho, que nós costumamos chamar de despersonalização. É quando nós não temos mais um tratamento muito pessoal com o nosso trabalho, nos tornamos pessoas mais frias e nos importamos menos com o trabalho. Isso é fruto do esgotamento, do desgaste da relação nossa com o nosso trabalho. Muitos pesquisadores sobre o assunto ressaltam que qualquer atividade profissional pode vir a desencadear a síndrome, mas existem profissões mais vulneráveis a isso. Quais profissionais se enquadram nesse perfil e quais sinais e sintomas apresentam? Os profissionais que mais se enquadram são as pessoas que trabalham diretamente com outras pessoas, que a ciência chama de profissões de ajuda. São muitas profissões que acontecem dessa forma. Por exemplo, quem é professor sabe muito bem do que eu estou falando. O professor ele é responsável pela promoção de um desenvolvimento educacional no seu aluno ou na sua aluna. Então, ele é uma pessoa, a sua profissão é diretamente responsável pela melhoria de uma determinada pessoa. Essa responsabilidade, ao mesmo tempo em que é confortante para o professor atuar nesse desenvolvimento do aluno, também pode gerar um estresse. Então, assim como os professores, outras profissões também acontecem. Os médicos, os profissionais da área da saúde. Hoje em dia, no nosso contexto atual, os profissionais da área da segurança pública passam por bastante estresse. Os próprios advogados, enfim, há uma gama de profissões que podem ser acometidas pela síndrome de burnout. Em uma de suas pesquisas sobre a síndrome, você deu enfoque aos professores de Educação Física do Nordeste do Pará. Quais fatores causadores da síndrome encontrados nesses profissionais? No caso de quem trabalha no contexto educacional, sabe muito bem que ainda temos muitas dificuldades. Então, tem a questão
salarial, tem a questão das condições de trabalho. Às vezes as condições de trabalho, especialmente para ensinar educação física, não são boas em algumas escolas. E isso vai gerando um estresse no professor ou na professora de educação física. A mesma coisa a questão salarial. Às vezes, por o salário não ser tão alto, o professor precisa acumular 2, 3 locais de trabalho para poder ter um salário que dê conta das demandas dele e da família. Então, com essa questão de trabalhar em vários locais diferentes, trabalhar às vezes os 3 turnos, isso vai causando uma exaustão, uma saturação no professor. E isso pode ser um problema, pode levar esse profissional da educação à síndrome de burnout, porque o burnout ele não surge do dia para a noite, ele é um processo resultante do estresse crônico. Então, com essas situações que envolvem a realidade dos professores no nosso município, no nosso estado, há uma perspectiva de que alguns deles podem apresentar ou manifestar o burnout. E isso acontece quando a pessoa começa a se sentir um pouco desmotivada em relação ao trabalho, quando ela acorda para trabalhar e já pensa, poxa, mais um dia que eu vou ter que entrar em sala de aula de manhã, de tarde, de noite. E aí nós começamos a perceber que essa pessoa já não está tão envolvida com o trabalho quanto ela estava antes. E esses são alguns indicativos do aparecimento da síndrome. Um outro indicativo, às vezes a gente consegue perceber no próprio tratamento que o professor dá com o aluno. Quando o professor já não tem mais um tratamento tão afetivo, tão pessoal com o aluno, ele passa a ser frio, a tratar o aluno de uma forma impessoal. E isso também é uma característica, às vezes, da síndrome de burnout. Professor, de modo geral, quais orientações podem ser dadas aos diferentes profissionais para que se previnam dessa síndrome? Essa pergunta ela é interessante porque nós fizemos essa pesquisa com professores aqui da região nordeste do Pará. Então, foram professores de Castanhal, de Bragança, de Nova Timboteua, de São Domingos do Capim. E, ainda bem, um lado bom é que os resultados para o burnout não foram altos, foram resultados moderados. Ou seja, eles não apresentam ainda a síndrome de burnout, o que é muito bom, mas também os resultados não foram baixos, ou seja, está ali no meio termo. Então, mostra que se eles não apresentaram a síndrome, mas pode haver uma perspectiva no futuro. Então, como se prevenir da manifestação da síndrome? É preciso, a cada momento, reavaliar a relação que nós temos com o nosso trabalho. Nós temos que perceber como que nós podemos melhorar o clima, o ambiente do nosso trabalho e como nós podemos nos motivar a cada dia com o nosso trabalho. Imagina você que está em casa, ou você que é professor, ou é policial militar, ou trabalha na área de saúde e já está trabalhando há 10, a 20 anos na mesma profissão. Logicamente que esse tempo todo leva a um certo cansaço, mas nós temos que procurar sempre maneiras de como nos motivar e como nos tornar cada dia de trabalho um novo dia, com novos desafios e que nós tenhamos prazer em trabalhar na profissão que nós escolhemos para trabalhar. Então, essa é a melhor forma de se prevenir, é nos readaptarmos e reinventarmos o nosso ambiente de trabalho, as relações com as outras pessoas. E o burnout ele é muito ligado a uma palavra que todos nós conhecemos, que é a motivação. Quem está sempre muito motivado para trabalhar, dificilmente vai manifestar essa síndrome de burnout. Mas, por outro lado, quem está perdendo a motivação na sua relação com o trabalho tem que ter muito cuidado, porque pode ser acometido pela síndrome de burnout e algumas pessoas às vezes me perguntam se o burnout tem alguma relação, por exemplo, com a depressão. O burnout ele não é igual à depressão, mas se a pessoa desenvolve o burnout a partir dessa relação complicada com o seu trabalho, é possível que ela possa também, como consequência do burnout, desenvolver um quadro depressivo. Lógico que a probabilidade disso acontecer é pequena, mas ela existe. Então, a motivação é uma palavra-chave para poder prevenir o burnout e também prevenir um possível quadro de depressão. Professor Daniel, e para finalizarmos, o que mais você considera importante falar aos nossos ouvintes sobre o tema?
Elaine, eu acho importante falar mais duas coisas. A primeira é que, além dos professores que eu investiguei nessas pesquisas, eu também, por ser professor de educação física, investigo muito profissionais da área do esporte. E aí eu já investiguei também indicadores de burnout em atletas, né, diversos atletas da nossa região. E atualmente estou investigando uma profissão muito particular, que são os árbitros de futebol. Todo mundo acompanha futebol, torce por algum time, mas os árbitros eles ficam naquela condição, né, de ter que ser correto na marcação para não prejudicar nenhum dos times. E isso gera uma responsabilidade muito grande para eles. E os árbitros, para quem não sabe, eles ainda não podem ser oficialmente considerados profissionais, porque a profissão de árbitro ainda não é reconhecida. Então tudo isso gera um problema para cada árbitro administrar. E isso também pode ser importante a pesquisa da síndrome de burnout nos árbitros de futebol da nossa região. Mas voltando para a questão dos demais profissionais, a segunda coisa que eu queria dizer é com relação ao tratamento. Então, se você, dentro da sua profissão, reconheceu ao longo dessa entrevista alguns indicativos de que pode apresentar a síndrome de burnout, está tendo uma relação conflituosa com o seu trabalho, perdeu a motivação, se sente exausto, não se sente realizado no trabalho, esses são indicadores importantes. Mas se for de fato o burnout, como é que a gente vai diagnosticar e como é que vai tratar? Aí, nesse caso, é importante a recomendação de procurar um auxílio profissional da área da psicologia, porque só o psicólogo é que vai poder diagnosticar o seu quadro, fazer a escuta, entender um pouco de como tem sido a sua relação com o seu trabalho e com os seus colegas de trabalho, e só o psicólogo, ao escutar, pode traçar o diagnóstico e pode lhe ajudar a traçar as estratégias de controle da síndrome de burnout. Obrigada, professor Daniel, pela entrevista. Eu que agradeço, Elaine, e espero que tenha sido bom para todos escutar um pouco sobre a síndrome de burnout. Você ouviu o Campus Entrevista com o professor Daniel Pires, da Faculdade de Educação Física do Campus Castanhal. Elaine de Magalhães para o UFPA no ar. Gostou da entrevista? Para ouvir de novo é só acessar nosso site campuscastanhal.ufpa.br. Também tem reprise desse programa aqui na Atlântico FM no sábado ao meio-dia e no domingo às 11 da manhã. UFPA no ar. Você está na Rádio Atlântico FM, esse é o programa UFPA no ar, produzido pela Assessoria de Comunicação do campus da UFPA em Castanhal. Nosso objetivo é trazer até você informações sobre as atividades de ensino, pesquisa e extensão que a universidade desenvolve para melhorar a vida das pessoas. Nosso programa de hoje já falou sobre a síndrome de burnout, que causa estresse físico e mental, principalmente em profissionais que lidam com o público. Falou também sobre o CIEX, um evento científico e de extensão que o campus Castanhal vai realizar de 14 a 16 de setembro. Mas não acabou não. Que tal ouvir a história de Mara Cristina Araújo, uma recém-formada em pedagogia que se apaixonou pela educação especial depois de ingressar na UFPA. Tô na UFPA. Meu caminho pela Federal começou em 2011, quando passei no vestibular, um sonho de muito tempo pelo curso de pedagogia, e a Federal trouxe isso de uma forma muito mais do que se esperava. Comecei em 2011 a trabalhar com a surdez no campus, assim que ingressou um professor surdo, e a partir daí então começou a minha paixão, que é hoje a educação especial. Então hoje eu não só trabalho com alunos surdos, mas com os vários tipos de deficiência, é uma coisa que eu amo bastante. E em 2011 eu comecei a trabalhar como monitora voluntária, como intérprete do professor surdo. Em seguida, ele aprovou um projeto e aí eu entrei como bolsista. Terminei a formação, mas continuo trabalhando como voluntária no projeto. É algo que eu amo bastante e faço questão. Então, o meu sonho na UFPA começou aqui. Eu costumo dizer que eu pretendo seguir minha carreira aqui dentro. A educação especial com certeza agradece todo esse empenho e dedicação. Boa sorte, Mara! E você também pode curtir o nosso quadro Tô na UFPA na fanpage do campus, facebook.com/Campus Castanhal UFPA. Fique por dentro. E no programa de hoje, o quadro Fique por Dentro traz informações sobre um laboratório dedicado à cultura africana e afro-brasileira.
O projeto Educação e Ludicidade Africana e Afro-Brasileira, conhecido como LAAB, teve início em 2011 com uma atividade de extensão vinculada à Faculdade de Pedagogia da UFPA Campus de Castanhal. Inicialmente, a proposta era desenvolver oficinas pedagógicas sobre jogos e brincadeiras africanas para a comunidade universitária e para professores da rede municipal de ensino. Com o passar do tempo, além das atividades iniciais, o projeto passou a se aproximar das comunidades quilombolas e do movimento negro de Castanhal, além de produzir material didático sobre ludicidade africana e afro-brasileira. Hoje, o LAAB promove a formação inicial e continuada de professores para a educação das relações étnico-raciais, por meio da realização de oficinas pedagógicas e da produção de material didático sobre ludicidade africana e afro-brasileira. E também faz pesquisas sobre as manifestações da cultura lúdica africana e afro-brasileira. Oferta curso de extensão e formação continuada para professores de educação básica e alunos egressos das licenciaturas. E desenvolve e utiliza recursos de divulgação eletrônica para socializar as atividades do grupo. Além de tudo isso, o LAAB elabora e publica artigos sobre a utilização de jogos e brincadeiras africanas e afro-brasileiras para a educação das relações étnico-raciais e sobre a utilização de ferramentas de internet na formação de educadores. Assim como apoia a produção científica dos alunos de graduação sobre a cultura lúdica, africana e afro-brasileira e sua utilização na educação das relações étnico-raciais. Elaine de Magalhães para o UFPA no ar. Quer ficar ainda mais por dentro das atividades do projeto Educação e Ludicidade Africana e Afro-Brasileira? Acesse o site laabufpa.com. Tem muita coisa interessante lá. Ler é uma viagem. Tá sentindo um clima de viagem no ar? Uma viagem por histórias, sonhos e muito conhecimento? Hoje, quem traz pra gente a dica de leitura é a Silvana Ribeiro, uma leitora voraz que ama ler desde criança. Meu nome é Silvana Ribeiro, tenho 44 anos, sou funcionária pública e apaixonada por livros desde os 10 anos, quando tive a grande sorte de ir morar bem em frente a uma biblioteca pública. Eu leio de tudo um pouco, mas tenho preferência por biografias, romances e história. Leio uma média de 7 a 10 livros por mês e recentemente li um que me marcou muito, Onde está Elizabeth, de Emma Haley. Conta a história de Maud, uma idosa de 80 anos que sofre de Alzheimer e, inconformada com o desaparecimento de uma irmã na juventude, agora precisa solucionar o sumiço de sua melhor amiga, Elizabeth. É um livro surpreendente, repleto de reviravoltas. Recomendo. Boa leitura. Gostou da dica? Então comece a experimentar essa viagem pelos livros você também. UFPA no ar. E a gente se despede dessa edição do programa com a música Chama Verequete de um dos nossos maiores mestres do carimbó, Mestre Verequete, que comemorou no final de agosto seus 100 anos. O UFPA no ar é uma produção da Assessoria de Comunicação do Campus Castanhal, com edição da Rádio Web UFPA, e vai ao ar toda quinta às 14h. Acompanhe também as reprises no sábado, ao meio-dia, e no domingo, às 11h.
UFPA no ar. Ensino, pesquisa e extensão nas ondas do rádio.